Bom dia a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à celebração do nosso grupo Aliança no dia de hoje. Há um tempo atrás, teve uma conferência com um grupo de obreiros e, num intervalo, esses obreiros estavam discutindo a respeito da fé cristã. Enquanto discutiam, entra um cara na sala que se chama C.S. Lewis, que é escritor, teólogo, onde escreveu vários livros. Nós temos alguns livros dele, de autoria dele ali. E quando ele entra na sala, ouviu que tinha uma boa discussão. E ele pergunta: o que vocês estão discutindo aí? Sobre o que vocês estão falando? Qual é o dilema? E aí estava lá o Fábio, estava lá o Adelar, estava lá o Ayrton, né, nessa conferência, e alguém falou: a gente quer encontrar qual é a particularidade da fé cristã. O que é que não existe em outras religiões e que a fé cristã tem como única particularidade? E aí, o C.S. Lewis, ele teria respondido: isso é muito fácil, isso é muito óbvio. É a graça de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a graça de Deus. A graça de Deus é o que tem de mais importante, de mais extraordinário na fé cristã. Porque todas as outras religiões do mundo, de alguma maneira, estão à busca de aprovação. O cristianismo não. Pelo menos não deveria ser assim. Não há nada mais notável na fé cristã do que a graça de Deus. E a Bíblia é cheia de histórias que traz imagens, que traz conteúdos, que traz exemplos do que significa a graça de Deus. E hoje eu quero trazer para nós uma dessas histórias que está lá no Velho Testamento. Mas antes de nós irmos para o texto, eu quero apresentar o contexto para vocês entenderem melhor. Tá? Então, nesse texto que nós vamos ler, vai aparecer a figura de Davi e Mefibosete. É esse nome que você ouviu, se você nunca ouviu. Mefibosete. Davi foi o rei de Israel mais famoso que substitui o rei chamado Saul. Saul tem um governo, um reinado desaprovado por Deus e ele morre. Então, quando ele morre, Deus fez uma promessa a Davi que ele seria o sucessor de Saul. Então, Davi assume o trono do rei em Israel. E nessa época, esse detalhe é importante vocês entenderem. Nessa época, quando outra família assumia o reinado, a primeira coisa que faziam era uma limpeza do sangue da família que reinava antes, da dinastia anterior. Se Davi é o rei, a primeira coisa que ele tinha que fazer era acabar com a linhagem de Saul, para não ser uma ameaça durante o reinado dele. Mas não é isso que Davi faz. Davi toma o trono e o tempo vai passando. Aí Davi tinha uma amizade muito profunda com Jonatas, que era filho de Saul. E passados uns anos, Davi se lembra de uma promessa que havia feito a Jonatas, o seu filho. E aí nós chegamos aqui nesse texto de 2 Samuel, Velho Testamento, capítulo 9. Do versículo de 1 até 13, nós vamos ler. 2 Samuel, Velho Testamento, 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. Quem não tem Bíblia vai estar aí na tela. Aqui diz o seguinte: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade? Algumas traduções é bondade, outras é lealdade. Por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, lá no deserto em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar.
Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Essa aqui não é uma história linda, essa aqui é uma história lindíssima. Essa é uma representação da graça extraordinária de Deus. E a partir dessa imagem, nós vamos ver como é que a graça de Deus aparece na nossa vida. E a primeira coisa é quando Davi pergunta, resta ainda alguém? Tem alguém da família de Saul? Ele procura por uma pessoa. Ele não pergunta, tem alguém que seja gente boa? Tem alguém que não seja rebelde? Tem alguém que seja de boa fama? Ele só pergunta, tem alguém? E isso é muito próprio da graça de Deus e dá para perceber isso nas palavras de Jesus em Lucas capítulo 15, onde Jesus diz que tem um pastor com 100 ovelhas e quando ele perde uma ovelha, uma dessas ovelhas, ele deixa as 99 e vai atrás dessa uma que se perdeu. Mas que uma é essa? Qualquer uma. Mas se for a mais rebelde do rebanho, se for a que mais dá problema no rebanho, se eu tiver 100 e perder uma, não importa que uma seja essa, porque a graça de Deus procura alguém. A pergunta da graça é, tem alguém aí? Essa é a pergunta para você hoje. Essa é a pergunta para nós hoje. Tem alguém aqui que precisa de graça? Que precisa de benevolência? Tem aqui alguém que precisa de misericórdia? A graça de Deus sempre está à procura de alguém. Deus sempre está à procura do pecador. E Deus está sempre procurando alguém. É assim que a graça de Deus se encontra nesse dia, hoje. Não é apenas uma história lá na Bíblia, mas hoje ela se encontra aqui para nós. Procurando alguém. Que alguém? Qualquer um. Qualquer alguém. Essa é uma realidade da graça de hoje. Agora, o texto também mostra para nós uma outra realidade que quase sempre aparece no lugar onde a graça de Deus é anunciada, favorecendo pessoas. Por exemplo, aqui no texto é essa pessoa chamada Ziba. Davi chama Ziba e pergunta, tem alguém para receber essa bondade? Ziba diz, tem, até acho que tem, mas é aleijado. Hoje, nem se usa mais essa expressão aleijado, hoje se fala pessoa com deficiência, né? Mas o texto diz que tem sim uma pessoa que pode ter graça e benevolência, e nesse mundo que lemos aqui, no caso do Velho Testamento,
é considerado alguém castigada por Deus, porque esse menino tinha perdido os 2 pés na infância. E uma pessoa com deficiência física era considerada alguém que estava sob o juízo de Deus, ou pelo pecado que ele mesmo cometeu, ou pelo pecado dos seus pais. Isso no Velho Testamento. E o que Ziba está dizendo é, até tem alguém, mas é desvalidado. Tem alguém, mas não vai adiantar. Porque você não vai trazer para sua casa, você que é o rei Davi de Israel, uma pessoa que está sob o juízo divino. Então, tem um Ziba que aparece quando a graça de Deus é anunciada e ele sempre tenta desvalidar das pessoas que recebem a graça. Inclusive, esse Ziba pode morar dentro de mim, ele pode morar dentro de você. Existem pessoas que têm um juízo tão criterioso consigo mesmo que nem precisa de pessoas externas para se julgarem a si mesmos. Ela mesma se coloca sobre ela adjetivos, desculpas, para desvalidar que ela receba a graça de Deus. É gente que pega leve com o outro, mas consigo não consegue. Tem gente que tem Ziba morando dentro de si. Agora, também é verdade que existem Zibas externos. Por exemplo, são pessoas que estão vivendo ao nosso redor, ao seu redor, que quando ouve a graça de Deus que está sobre a nossa vida, ou que nos alcançou nos problemas da vida, né? São pessoas que olham para a gente e dizem assim, você acha que eu esqueci? Você acha que eu não conheço você? Eu sei quem você é. Você acha que é bem assim? Faz questão de lembrar a sua condição, o seu histórico, o seu passado. Faz questão de lembrar de coisas que você não se orgulha, que você não quer nem ouvir falar. E muitas vezes essas pessoas estão aqui dentro do grupo, ou mais. Muitas vezes essa pessoa é seu marido. Muitas pessoas, essa pessoa é sua esposa. E muitas vezes são pessoas que estão ao nosso redor e acordam com a gente na mesma casa. Nós precisamos abrir os nossos olhos para darmos conta de reagir a todo espírito que tenha desvalidar, que tenta desvalidar você e eu de recebermos a graça de Deus. É verdade que existe Ziba dentro da gente. Também é verdade que existem Zibas ao nosso redor. Mas também é verdade que existe uma força diabólica onde o diabo é rei em ser acusador e mentiroso. E não tem jeito melhor dele mentir sobre você e dizer que você não merece a graça de Deus e te acusar do que você fez e da sua condição, como está acontecendo aqui com Mefibosete. Eu me lembro que quando ouvi falar da graça de Deus, nossa, que dificuldade para aceitar isso. Não era de entender, mas era de aceitar isso, porque era tão bom, tão precioso isso. E a pessoa que falava sobre a graça, eu tive que conversar com ela várias vezes, que era o Samuel e a dona Edna, para mim poder entender. Não era para mim entender, eu entendia, mas para poder aceitar, eu tinha dificuldade de aceitar. E Mefibosete perdeu os 2 pés com 5 anos de idade. Como aconteceu isso? Quando Davi, vocês lembram que assumiu o trono, que eu disse esse detalhe importante, era comum que o novo rei acabasse com a família do reino antigo, com a dinastia anterior. E a pessoa que cuidava de Mefibosete, aqui a Bíblia não diz se é mãe, se é uma serva, se é uma cuidadora, pensou o seguinte, eu preciso fugir com esse garoto, senão vão matar ele. E ela pega ele e foge com ele. Enquanto ela foge com Mefibosete, ele sofre um acidente e fica aleijado dos 2 pés. E aí tem uma sociedade, uma religião trabalhando para culpar a condição desse garoto. Que culpa tem? Que escolha fez ele, esse menino, para ser tão excluído assim, onde ele não pediu para nascer e nem para fugir? Sempre tem um Ziba à nossa volta, querendo lembrar da nossa condição e da nossa história.
que essa coisa aí de graça de Deus não é para você, porque você sabe como é a sua família, você sabe como é a sua história, né? As suas escolhas, os seus problemas, o que você fez, né? Ou seja, isso é desvalidar pessoas de receberem a graça de Deus. Infelizmente, nós vivemos num país que muitas e muitas vezes se faz isso com a Bíblia aberta na mão. Ziba, no nosso país, como dizem os crentes e os evangélicos, também prega, também sobe em púlpito, lidera religiões, lidera igrejas, lidera grupos. Então precisamos abrir os nossos olhos e receber e perceber quando Ziba quer nos desvalidar da graça de Deus. É interessante a postura de Davi aqui, né? Ele finge que nem ouvia os comentários e pergunta: onde é que Mefibosete ele está? Vocês falaram que tem alguém. Onde é que ele está? Cadê ele? Vá buscar. Pode buscar. Ah, ele está lá num deserto, no Lodebar, né? Escondido. Pode ir lá buscar ele. E vão lá buscá-lo. Agora imagina Mefibosete vivendo escondido, porque não pode viver no meio das pessoas, e não teria uma vida normal, mesmo integrado na sociedade, né? Agora, lá no deserto, escondido, recebe uma notícia. Olha, o rei Davi está te chamando. Viemos te buscar. Imagina que medo, assustado. Ah, me descobriram, o que vão fazer comigo? E a Bíblia diz que ele está com medo. Que quando se apresenta ao rei Davi e se ajoelha, a primeira coisa que Davi diz para ele é o quê? Chama ele pelo nome, Mefibosete. Não tenha medo. É isso que Davi diz. Isso é bem parecido com o que a graça de Deus conta para a gente. A gente é assustado pela nossa condição, pela nossa vida, assustados pelas notícias que chegam para a gente no nosso vazio, no vazio da nossa alma, e de repente vem a graça de Deus que parece ser boa demais para ser verdade. Era isso que eu tinha dificuldade de entender naquela época quando eu vi a graça. E ela é tão boa para ser verdade que temos medo, e diante da grande e maravilhosa graça, ouvimos o Evangelho dizendo: calma, não tenha medo. Não sou eu contra você. Não sou seu inimigo. Calma, não tenha medo. É uma graça que vai à procura, que não se deixa paralisar pelos adjetivos, pelas regras, pelo peso que a religião impõe sobre mim e sobre você. E quando essa graça nos encontra, diz: não tenha medo, não tenha medo. E o texto termina aqui, a narrativa, contando que Davi pega Mefibosete e põe ele para sentar na mesa junto com seus filhos. Eu acho que tinha uma mesa grande, devia ter uns 15 filhos aí. Agora, vem comigo, e vamos criar uma imaginação. Tá? Vocês são inteligentes e sabem fazer isso. Imagina na hora do almoço, os filhos de Davi, cada um senta no seu lugar ao redor da mesa, e quando eles percebem, tem uma cadeira a mais na mesa, e é uma cadeira de filho. Não é uma cadeira de escravo, não é uma cadeira de escrava, não é uma cadeira de convidado, é uma cadeira de filho igual a dos outros filhos de Davi. E aí, quando está todo mundo sentado e vendo uma cadeira sobrando, eles logo veem Mefibosete entrando pela porta, né? Imagina Mefibosete sem os pés, naquela época não tinha prótese, o jeito dele de caminhar, talvez manco, sei lá, meio, né? E chega na mesa, puxa a cadeira para sentar na mesma mesa, para participar da mesma refeição dos filhos de Davi. Lembrem esse detalhe, na mesa de Davi, nesse momento, tem sangue da outra família real, da outra dinastia. Né? Isso era incabível, era inaceitável.
Mas é assim que termina a história. Mefibosete sentado comendo a mesma comida que os filhos de Davi estão comendo. Agora, se alguém chegasse para Mefibosete e perguntasse: cara, o que foi que você fez na tua vida para a virada acontecer tão rápida assim? Você saiu do deserto para o palácio num dia. Você saiu do esconderijo lá no deserto para o palácio real num dia. Você saiu do quê? Vai ver se tem o que comer amanhã? Para a mesa do rei em um dia. O que aconteceu? O que você fez para ir do deserto para o palácio? Agora tem uma pergunta para nós. O que você teria para dizer se estivesse no lugar de Mefibosete? O que você diria? Não é, no caso aqui, não é outra coisa senão a graça do rei Davi. E da mesma maneira, eu e você, qual é o único motivo de você estar aqui hoje de manhã? Senão a graça de Deus que acordou você hoje cedo e trouxe você até aqui. Qual outro motivo? Qual outra maneira de estarmos aqui? Qual a outra forma de nos apresentarmos diante da mesa, diante da mesa de Jesus, senão a única possível, dada a nós pelo Evangelho, que é essa sensação de graça, ou seja, eu estou aqui, única e exclusivamente pela graça de Deus. Ou você tem outra explicação? Pode ser que você tenha outra explicação para estar aqui na mesa de Jesus, participando nesse grupo. Tipo, eu tenho senha, eu tenho um ingresso, ou seja, eu tenho méritos para estar aqui. E talvez algum de nós até enumere. Mérito, ponto número 1, eu sou dizimista fiel. Ponto 2, não perco um dia da minha hora silenciosa. Ponto 3, jejuo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana. Ponto 4, sou homem de uma só mulher ou sou mulher de um só homem. 5, ajudo com os meus talentos. 6, me envolvo nas campanhas de ajuda. Ponto 9, ponto 7, ponto 8, ponto 9, ponto 10. Enfim, 12 pontos para você participar da mesa de Jesus com a consciência tranquila. É isso que você defende? É uma dessas explicações que você tem? Sabe o que é isso? Um absurdo. Isso é contrassenso. Se você pensa assim, você não entendeu a graça. E desculpe, você não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. Para estar aqui na ceia, na mesa de Deus, o ingresso é abandonar a ideia de comprar ingresso. Porque na mesa de Deus, ninguém entra tendo bancado o seu ingresso. Sentar na mesa de Deus, se você não entendeu, não é por mérito ou por méritos. Mas sentar na mesa de Deus é sempre um presente recebido da sua maravilhosa, extraordinária graça. E para alguns é uma escandalosa graça. Isso é o Evangelho. E hoje eu vim aqui para anunciar para você que só há um jeito de sentar na mesa de Deus. É olhar para si mesmo e perceber que você é um Mefibosete também. Que se não for um convite da graça, é impossível você sair do deserto e se assentar no palácio do rei. Tenha muito cuidado com o que você ouve e assiste na internet, na televisão, porque os manipuladores de religião que gostam de manipular o Deus que você tem na sua mente, que você aprendeu, que você crê nele, eles gostam de manipular para que você se torne adepto das ideias deles, os líderes das religiões. E infelizmente não são poucas igrejas ao nosso redor que fazem isso. Imagina quem acompanha pela internet, que assiste sem ter um bom filtro, não uma peneira grossa, uma peneira bem fina. Porque se você olhar bem para a sua história, se você olhar bem para o seu RG, o seu nome é Mefibosete. E você só está aqui pela graça de Deus. Não pense que ceia é só para gente do bem. Ou seja, só para gente que cumpriu o seu ingresso, porque tem méritos. Ceia é para você que diz, eu estou bem longe da mesa de Jesus, mas eu entendi que o Rei tem graça para mim
e está me chamando para a mesa. Eu quero que você veja e sinta que existe um grupo, uma comunidade de Jesus que te recebe. E que olha para você e diz, eu te conheço. Eu te conheço. É porque esses que diz te conheço são melhores que os outros? Não, de jeito nenhum. É porque temos o mesmo nome. Somos todos Mefibosete. Por isso todos dependemos e precisamos da mesma graça que nos alcance, que nos alcançou e que nos alcança a todos. Muito obrigado a Deus pelo dia de hoje. Muito obrigado a Deus pela tua bondade para conosco. Esteja com cada um de nós e esteja com aquelas pessoas também que não puderam estar aqui hoje. E obrigado a Deus, de modo especial, pela vida do Elton, da Paula, do Theo e da Maria. Deus abençoa essa família tão especial. E também a todas as famílias que estão aqui presentes hoje. E nós te damos graças a ti por isso, ó Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém?